Então, você que tem a sua Bíblia aí, quiser acompanhar conosco aí na programação, no Evangelho segundo escreveu Lucas, tá? O capítulo, Marcelo, de número 28. Capítulo de número 28, olha só. Livro de Lucas, capítulo de número 19. 19, né? Isso. Exatamente. E versículo de número 28. Capítulo 19, olha só. Capítulo 19, no versículo 28. Tá aqui, achei. Ó, Jesus, a entrada triunfal. Quando Jesus entra em Jerusalém, né? Essa mesma passagem você vai encontrar também em Mateus, no capítulo 21, do verso 1 ao 11, e também em Marcos, no capítulo 11, do verso 1 ao 11, né? Então aí, essa passagem vai conter aí nos 3 evangelhos, o evangelho de Mateus, também o evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas aí, que são os evangelhos sinóticos, tá, queridos? Então, hoje vamos o evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, no verso 28, tá? Procura aí, você também. Irmão, esse é o momento em que eu vou te dar 1 minuto das 2 vezes que eu falei e você ainda não compartilhou essa live. Amém. Ainda não compartilhou. Porque esse é o momento que pode transformar não somente a sua vida, mas também direcionar a vida daquele que já está nos caminhos do Senhor, sem uma direção, sem saber por que as coisas não têm sido abençoadas. Este é o momento, enquanto eu digo estas coisas, de você compartilhar. Divulgar o link no seu status do WhatsApp, do seu Instagram, para que vidas sejam edificadas através da palavra do Senhor. Amém, Marcelo. Nós faremos menção em Lucas capítulo 19, versículo 28 a seguir. Amém, glórias a Deus. Amém. Com o tempo e a oportunidade dada, como o irmão já tem falado por ali, pelo comentário, você pode edificar um exército nessa noite. Você pode edificar vidas através deste compartilhamento. O Vale de Ossos Secos pode tornar a vida e se tornar um exército de Cristo. Soldados que pelejam para que a obra do Senhor cresça. Amém, Marcelo. Amém. Glórias a Deus. Lucas capítulo 19, versículo 28 a seguir, diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. E ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Saltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o saltais, respondes assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam-lhes segundo o que dissera Jesus. E quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que estais a soltar? E responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando ele se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória na maior das alturas. Amém. Amém, Marcelo. Glórias a Deus, né? Palavra aí maravilhosa, né? Encontrada aí nos evangelhos aí. E hoje esse estudo eu tenho certeza que vai ser edificante para mim e para a sua vida, né? Vamos fazer um breve comentário antes do Marcelo entrar na palavra, né?
Então, do capítulo 19, irmãos, do Evangelho segundo escreveu Lucas, né? Ele vai falar quando Jesus entra em Jericó e ele atravessa a cidade, né? E ele vai encontrar Zaqueu, né? E logo após isso, Jesus vai ali no verso 11, ele vai contar uma parábola também, a parábola das 10 minas, né? E quando chega aqui, no capítulo 28, Jesus então, ele prossegue a sua viagem para Jerusalém e ele se aproxima de Betfage e Betânia, então, que ficava próximo ao Monte das Oliveiras, né? Então daí Jesus pede para os discípulos, né, Marcelo, ir buscar a jumentinha, né? Então isso foi um rápido comentário, um rápido panorama aí para você se localizar aí no texto, né? Jesus do capítulo 19, né, Marcelo? Amados irmãos, eu quero contextualizar um pouco mais a situação em que Jesus estava passando. Jesus passando por Jericó, uma cidade que estava voltada para algumas corrupções, ele se depara com fariseus que eram considerados separados para Cristo, conhecidos como sacerdotes, mas esses acreditavam que Jesus tinha vindo para lhe tomar o poder terreno, tinha vindo para se tornar um rei na terra. Quando nós, na verdade, hoje em dia, pela palavra, sabemos que o reino que Deus veio para alcançar foi a nossa libertação para que subamos para o reino dos céus. É aí que ele se depara com um homem chamado Bartimeu, homem que a palavra diz que era cego. No Evangelho segundo escreveu Marcos. E esse cego Bartimeu faz questão de dizer: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, eu preciso de ti. Ele levanta um clamor para chamar a atenção do mestre. Ele levanta um clamor para que Jesus, ao invés de continuar pregando a sua sabedoria, ele fizesse um milagre, fizesse uma cura, fizesse a libertação de uma enfermidade. E é nesse parênteses que eu quero abrir e dizer que não importa o que você está passando nessa noite. Não importa quantas falhas te fizeram se cegar pelo meio da caminhada. Jesus nessa noite pode estar passando e entrando na tua casa e sendo aquele que vai te libertar se você clamar pelo sangue de Jesus. É aquele que vai mudar a tua história se você acreditar que não somente pela palavra que está sendo pregada, mas também pelo Espírito Santo, que é consolador, restaurador e que edifica vidas, pode fazer na tua vida um milagre. Porque depois disso, a palavra do Senhor diz que ele continua passando, Vânio, pela cidade de Jericó. E ele olha para cima e vê um publicano. Aqueles mais conhecidos como desonesto. Os coletores de impostos. Mais conhecido como desonesto, para não ofender a classe. Porque ser coletor de impostos, não vejo problema nisso. Mas a fama que Zaqueu tinha era que ele tinha se enriquecido pela falta de honestidade. Mas é dessa forma que o Espírito Santo age. Ele age além do que nós podemos fazer. Ele ainda muda vidas através daquele que já não tem mais solução. Eu não sei se o problema é a corrupção, eu não sei se o problema é o tráfico, se é o vício, mas eu acredito que o Espírito Santo pode entrar no coração nessa noite e mudar uma história. Porque Jesus está vendo Zaqueu em cima de uma árvore e ele fala: desce, Zaqueu, que eu quero entrar na tua casa. E as pessoas que estão ao redor falam: nossa, estava bom demais para ser verdade. Já começou a se misturar com o cara só porque ele tem dinheiro. Já começou a se misturar com a parte ruim, sendo que nós estamos aqui vendo ele só em meio às pessoas boas, em meio às pessoas de necessidades essenciais, como cura e libertação.
E algumas vezes acontece assim, quando o evangelho precisa ser levado e nós temos a humildade, Vânio, como estávamos conversando antes disso, de voltar de onde Deus nos tirou. Exatamente. Algumas vezes, Vânio, o evangelho precisa ser levado de onde Deus nos tirou para que nós sejamos a diferença em meio à multidão. E as pessoas não entendem isso nos dias de hoje. Que Jesus não veio para nos tirar do lamaçal do pecado e nós nunca mais passarmos por lá. Mas que Ele veio, nos lavou com teu sangue carmesim, para que nós ajudemos outras vidas a serem lavadas também pelo sangue de Jesus. O sangue que purifica, que edifica, que transforma e transborda vidas. E é chegando nesse contexto que eu estou dizendo para você que ele resolve contar uma parábola. Uma parábola que faz muito sentido aos nossos dias de hoje. Porque ele faz questão de falar que na parábola das 10 minas, conforme o conhecimento, ele vai dar uma moeda para um, 3 moedas para outro e 5 moedas para outro. Eu não vou incomodar vocês nesse trabalho de evangelismo. Eu não vou incomodar vocês na religião que vocês estão vivendo. Eu não vou interromper as distrações de vocês para que vocês prezem pela minha palavra. Mas eu voltarei para ver o que fizeram daquela oportunidade que eu dei. E é nesse contexto que a humildade precisa ser essencial nos dias de hoje. Eu preciso cuidar daquilo que alguém me confessou que eu era importante para isso. Eu preciso fazer algo em prol daquela confiança que ele me deu. No estudo da quarta-feira, Vânia, eu me lembro que o nosso pastor José Luiz, que está na escuta, falou que Jesus pagou o preço na cruz não por obrigação, mas por amor. Que o nosso sofrimento na terra não se compara ao sofrimento dos mártires que pregaram a palavra e foram queimados e foram açoitados para que o evangelho chegasse até nós. É o amor que nos faz se aproximar de Cristo. É o amor que nos faz evangelizar, ter a humildade de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos e seguir adiante. Porque Jesus não nos quer que nós paremos. Ele quer que geremos fruto no reino dos céus. E nessa parábola das 10 minas, quando o dono voltou, um tinha prosperado muito, o outro tinha prosperado pouco, mas havia também aquele que não tinha prosperado. Teve a oportunidade de mudar a sua casa, a sua família, os seus investimentos, a sua congregação, mas nada aconteceu. Ele foi liberto, ele foi curado, mas ele parou com aquilo que ele ganhou. Passamos por isso, às vezes, vemos isso às vezes na caminhada. Ganharmos uma oportunidade e não valorizarmos. Não sermos aquele que investe naquilo que o Senhor confiou em nós. É verdade, Marcelo. Mas eu percebo que ainda há esperança, Vânia. É verdade. A esperança é o que nos move a sermos diferentes. Porque depois de Jesus contar essa parábola, ele fez questão de mudar o contexto da situação. Porque como você falava no livro de Isaías, ele faria uma entrada triunfal. Zacarias. Foi o que foi essa promessa. Zacarias 9, verso 9, se não me engano, foi o que foi dito que Jesus ia entrar dessa forma. E realmente entrou. Era uma promessa. Só que aos dias de hoje, Vânia, algumas pessoas pensam que uma entrada triunfal
não é uma palavra sincera e genuína de arrependimento. Algumas vezes as pessoas pensam que uma entrada triunfal precisa de uma bela carruagem, belas vestes, belas estruturas dos seus servos, discípulos. E Jesus, para pregar a humildade, ele resolve ser diferente. É verdade. Eu acredito que para pregar a humildade, vocês com os olhos podem comprar, podem vestir, podem ter, podem fazer, mas não é isso que eu prego a minha palavra. Não é para que tenham isso que eu prezo pela minha palavra. Não é mesmo, Vânia? É verdade, Marcelo. O povo na época, eles estavam esperando o Messias físico, né? E Jesus veio com o amor da revelação, mostrando então a salvação para aquele povo, mas no âmbito espiritual. E o povo judeu, né, não entendia. Eles queriam um Messias físico, queriam um Messias que entrasse às portas de Jerusalém, com carruagens de ouro, e que fosse um grande intercessor político que pudesse tirar o povo do jugo do Império Romano. É isso que o povo esperava, né? O povo esperava algo físico, Marcelo, e nos dias de hoje não é diferente. As pessoas esperam muita coisa de Deus, sabe? Nós esperamos tanta coisa de Deus, coisas físicas, materiais, a quais às vezes nem precisamos, mas queremos. Essa é uma verdade. Não adianta fugirmos disso, porque o nosso coração ele anseia por coisas desse mundo. E naquele tempo não era diferente, Marcelo, né? O povo judeu esperava o Messias, mas esperava de uma forma física, né? E hoje, muitas vezes, nós esperamos algo físico também. Mas nós temos que olhar o sacrifício que Jesus fez para que nós estivéssemos aqui hoje, pregando essa palavra. Jesus veio com amor de revelação, pregou o amor, não tão somente o amor, mas a humildade, né? Tanto que os próprios religiosos da época, né, não acreditavam que ele ia entrar às portas, o Messias ia entrar às portas de Jerusalém montado num jumento. E por isso, por esperarem algo físico, algo terreno, não alcançaram de Deus aquilo que Deus veio entregar para eles, Marcelo, que era a salvação, né? Que era o reino espiritual, o amor, a salvação. Então é difícil, irmãos. Nós temos que nos voltar às vezes e então de uma forma assim bem minuciosa, refletir na nossa vida o que nós esperamos do nosso Deus. Nós vamos esperar muitas coisas físicas nesse mundo e Deus vai nos abençoar e nós não somos isentos de bênçãos. Mas o que a palavra diz, Marcelo? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o primeiro ponto, então, né? Esse é o primeiro ponto. Irmão, nessa noite, o primeiro argumento que eu quero inserir nessa palavra com você é: o que você espera que Jesus venha fazer quando ele entrar na tua vida? O que você espera de Jesus quando ele entrar de maneira triunfal com a intenção de mudar a tua história? O que você anseia do Mestre crendo que ele vai chegar hoje na tua casa? E ele já chegou, né, Marcelo? Esta palavra está indo de encontro ao meu e ao seu coração nesta noite. Por isso, vamos olhar mais para o nosso Jesus e esperar, né, que ele venha nos conceder saúde, que ele venha nos conceder alegria de estar somente com ele, né? Vamos nos desprender, Marcelo, desse mundo, né? Nos desprender das coisas que este mundo oferece para estar mais com ele, para buscar mais a face dele, que é só assim a nossa alma
ela deixará de ser vazia, Marcelo. É verdade. A humildade de Cristo nessa situação fez com que alguns sacerdotes, alguns anciãos, algumas pessoas esperassem por um belo carro, belas vestes, terno, gravata, trazendo para os nossos dias de hoje uma roupa que refletisse o tamanho da sua glória. E é aí que ele fala para 2 de seus discípulos: vai até a casa daquele homem. Ele tem um animalzinho que é dócil, jamais foi montado. Pega ele, porque é daqueles que jamais pensaram que seriam valorosos que Deus resolve usar. É verdade. Porque eu acredito, Vânio, que se você pega algo que já foi muito usado, alguém olha e diz: ih, esse daí eu conheço de longe. Ih, esse daí eu já sei por onde andou. Mas quando Deus, ou seguindo a instrução bíblica, Jesus resolve fazer algo diferente, ele vai lá e fala: pega aquele dali que não vale nada. Pega aquele dali que está amarrado na prostituição, no vício, na libertinagem, na lascívia, em tantos erros e defeitos, que hoje na minha presença eu faço algo diferente. Eu faço algo que vai além do entendimento. Eu faço algo que vai surpreender aqueles que pensam que podem usufruir do que pode comprar. Porque eu acredito que aos olhos de Jesus, a sua humildade faz a diferença sobre o que possuímos. É só um carrinho, mas é esse carrinho que leva para a campanha, para a vigília, para o monte, para a presença de Deus, para onde Deus faz uma ajuda humanitária, para onde chegamos numa casa, oramos e recebemos a presença de Deus e a direção do Espírito Santo. Amém, glórias a Deus, né? Deus já está falando através da vida do nosso querido irmão Marcelo. Olha só, para você que você mesmo às vezes menospreza a sua vida, saiba que Deus tem algo grande na sua vida. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz, Marcelo, e ela é clara em dizer que Ele é especialista em confundir os sábios. Ele é especialista em pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Exatamente. Então, irmão, querido amigo, querido ouvinte que está nos ouvindo nesta noite, não menospreze a sua vida diante de Deus, porque Deus tem uma grande obra na sua vida nesta noite. Deus já está falando através desta palavra, desse contexto, desta passagem à sua vida, que Deus ele irá se manifestar na sua vida de forma triunfal, com coisas que você menos espera. Né, Marcelo? Exatamente. Aos olhos humanos é uma comparação, quem sabe, infeliz de se fazer. Um jumentinho. Mas quantas vezes já fomos chamados de burro? Já fomos chamados de alguns apelidos infames que a gente pensa: nossa, isso não tem valor, isso não tem uma certa valorização, essa afronta, essa palavra me desanimou tanto. E Jesus faz questão de confrontar os sábios e falar: não, eu não vou numa carruagem, eu vou naquele que está preso. Eu vou adiante daquele que ninguém nunca montou, que ninguém nunca deu valor, que ninguém nunca sequer fez questão de colocar uma veste nova. Porque é isso que Jesus faz quando ele resolve usar alguma coisa. É verdade. Usar uma pessoa, usar um ser. Ele coloca vestes novas, irmão. Ele reveste de poder, ousadia, autoridade, para que algo venha surpreender, para que o nome dele seja glorificado. Amém, Marcelo. Porque aos olhos humanos, Vânio, é só um jumentinho. Mas quando ele resolve usar o jumentinho com vestes novas, sem nunca ter sido montado, e ao mesmo tempo as pessoas adornarem o chão que ele pisa, e ao mesmo tempo aquele a quem ele está levando ser glorificado, ele marca a história. Ele é lembrado por aquilo que ele levou. E o evangelho não é diferente.
Você sendo o canal de bênção, levando o nome de Jesus, levando a imagem e semelhança de Cristo por onde você passa, você é lembrado pelos frutos, você é lembrado pelo seu caráter, pela sua integridade, porque o inimigo podia até ter te aprisionado, mas chega Jesus e fala, tá liberto, eu vou te usar, tá liberto, eles nunca te deram valor para nada, mas eu vejo valor em você, venha que eu vou te usar. Aleluia. É esse amor que o Evangelho quer apresentar para você nessa noite. A humildade de não esperar naquilo que os teus olhos podem fazer, mas na simplicidade, na humildade, você pode surpreender até aqueles que diziam que você não era nada. Exatamente. Não é mesmo, Vânia? Não, exatamente, Marcelo. Por isso, não menospreze a sua vida, né? Podem falar para você que você não vai dar nada. Podem falar que você não nasceu para isso. Mas se Deus quiser, né? Se Deus for na tua vida, Ele irá fazer você coisas grandes. Aleluia. Coisas grandes na sua vida irá fazer. Porque Deus não existe distinção de classe, Marcelo. Aleluia. Não existe distinção de conhecimento. É Deus Aleluia. Que faz, é Deus que usa. E então eu digo para você nessa Aleluia. Noite, continue, né, acreditando que Deus, ele é só Deus, Marcelo, para fazer esse tipo de coisa. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu acredito, Vânia, que há alguns momentos de adoração ou de comemoração que não devemos perder. Há algumas pessoas lá de Joinville nos ouvindo. Eu quero mandar um abraço para o evangelista Sidney Dias. Amém, grande amigo. Essa semana comentei sobre uma pregação que ele fez no nosso aniversário de comemoração, que está vivo ainda no meu pensamento. Imagine, já se passaram alguns meses, Vânia, e a palavra ainda continua viva no meu coração, a palavra que ele ministrou. Eu creio. E a palavra a qual a reflexão ele deixou é: não perca momentos de oportunidade única na presença do Senhor. Não perca momentos em que futuramente serão lembrados quando você já não estiver mais lá. As oportunidades são únicas para algumas pessoas e as pessoas têm desperdiçado por estarem distantes de Jesus. Eu não recebi a promoção, eu não recebi aquele determinado valor, aquela determinada causa, porque ainda está amarrado, Vânia. Ainda está amarrado ao jugo da dívida, da ação do dono e ainda não entendeu que a oportunidade é a que Jesus está dando de fazer algo novo, fazer algo diferente, fazer algo sobrenatural para marcar a história. Porque aos olhos humanos seria só mais um entrando na cidade. Mas aos olhos daqueles que estavam confundidos aos sábios, a palavra era diferente. A palavra no versículo de número 38 dizia que foi jubilosa a entrada do Senhor. A louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. A palavra está dizendo que aquele que anda com Jesus vê milagres. É verdade. Que não é somente adoração, somente esforço, somente sacrifício em meio ao frio, em meio à dificuldade, em meio às condições sociais e financeiras, mas é diante da adoração e louvor a Deus que nós vemos milagres. E bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Começa o versículo de número 38. Acreditando na salvação, no arrependimento, em ganhar almas para o rebanho, vidas para o Senhor, aqui está uma oportunidade única, Vânia. Para que aquele a quem ninguém dava nada, que estava preso ao seu Senhor, seja liberto, seja revestido e agora esteja num momento de glória. Olha que estamos falando de um jumentinho, Vânia. Exatamente, montado pelo Rei da Vida, né? Olha só, dá para imaginar isso, Marcelo? Aos olhos de hoje, eu acredito que você, que já tem uma intimidade cristã, assim como nós queríamos carregar o Rei da Glória.
É verdade. Por que não? Privilégio, né? Por que não falar, Jesus, você está cansado, eu quero levá-lo. A minha força física não permite, eu também estou caminhando, mas vamos... Olha só o que o Espírito Santo me faz lembrar. Você já ouviu a expressão cama de gato? Já ouvi. Por que não se unir para fazer algo para o Mestre? Mas até mesmo para uma entrada triunfal, depois de curar o cego Bartimeu, transformar a vida de Zaqueu. Quando ele é liberto pela palavra na casa, ele diz que vai não somente devolver aos pobres o que roubou, mas vai também edificar 4 vezes mais aqueles a qual ele tinha extorquido. Ele não somente libertou, mas fez prosperar a vida daquele que tinha acreditado na palavra. Porque mais vale uma herança honesta do que uma riqueza desonesta, na minha opinião. Zaqueu não deixaria de ser pobre, mas ao mesmo tempo ele faz uma riqueza no céu de forma espiritual e começa a prosperar a vida daqueles a qual achavam que não ia dar mais nada, que não ia ter fruto, que não ia ter dinheiro nem condições. E depois disso, quando ele vai para entrar, ele fala, não, peraí. Eu não amo somente pessoas. Eu amo também tudo aquilo que eu criei. Tem uma jumentinha presa lá. Nunca foi montada. Não dão valor para ela. Mas ela vai ser lembrada pela minha palavra. Depois de milênios, vão ter que se lembrar que eu não montei na carruagem. Que não me levaram nas costas. Que eu amo os grandes, os pequenos, os animais. Eu amo tudo a qual eu criei. E isso precisa ser lembrado. É forte, Vaso. É verdade. Você vê o amor de Cristo em todas as coisas. É, com certeza, né, Marcelo? Essa passagem é uma passagem muito confrontadora, né, para os dias de hoje. Porque, como eu falei, né, a gente sempre, a maioria das vezes, nós estamos esperando as coisas físicas, né? E a gente, às vezes, menospreza a nossa vida ou aquilo que Deus coloca na nossa frente. Né? Às vezes, a gente olha para aquilo que estamos exercendo, algum tipo de função, ou até, né, ou algo que eu posso dizer assim, Marcelo, pequeno, né, que estamos fazendo. E às vezes pensamos, meu Deus, mas por que eu não estou nesse patamar? Mas por que eu não estou, né? É verdade. Mas nós temos que lembrar que o Rei da Glória entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Então não existe nada que seja pequeno, Marcelo, diante de Deus. Nós temos que dar valor às coisas simples da vida. Porque é no pouco que Deus acrescenta, né? No muito te acrescentará, né? É verdade. Nós temos que glorificar a Deus por aquilo que passamos, por aquilo que estamos vivendo. E às vezes é difícil, porque nós olhamos muito para as circunstâncias da vida. Mas se nós entender que o que nos faz crescer diante de Deus é a nossa humildade, Marcelo. Então, nós já nos tornemos grandes diante de Deus. Para se tornar grande no reino dos céus, é preciso se tornar pequeno no reino da terra. Exatamente. As crianças clamavam, a mãe das crianças clamavam dizendo, Mestre, abençoe as nossas crianças. E Pedro disse, não interrompa o estudo. Não faça com que o Mestre pare somente para abençoar essas crianças. E é aí que Jesus resolve parar o estudo e dizer, se não for semelhante a esta criança, acredito eu, Vânia, que não somente na inocência, mas também na humildade, na esperança, principalmente, Vânia, na esperança de uma criança. Mostre alguma coisa para a criança que atraia desejo dela e depois esconda, para ver se essa criança para até que ela consiga aquilo. A inocência de uma criança faz com que você faça pela sua vontade ou pelo exagero do incômodo ou do esforço dela,
é entregar o que ela precisa. Eu tenho uma filha de 3 anos e quando ela deseja muito alguma coisa, algumas vezes ela não ganha somente pelo desejo dela. Ela ganha também pelo excesso de repetições, pelo clamor, pela sua maneira de se entristecer, pela sua maneira de chorar. E para entrar no reino dos céus, Jesus diz que precisamos ser como uma criança. Tantas qualidades que precisam da humildade para serem feitas. Porque hoje em dia, para pedir perdão, precisa ter humildade. É verdade. Em meio a uma riqueza financeira, para nós entregarmos uma oferta ou um dízimo que vai mudar a congregação, mudar a vida de uma família necessitada, precisamos ter humildade. Para sermos, às vezes, abençoados no futuro, renunciando a algo que podemos comprar e até mesmo... Olha só o discernimento que o Espírito Santo me deu. Algumas vezes, precisamos renunciar o dia de hoje para que amanhã possamos ter algo maior. Porque, aos olhos humanos, é em meio a uma pandemia em que muitos se isolam, alguns começam a comprar demais. E o vizinho não tem nada. E toda semana chega uma compra na casa, mas o vizinho do lado não chegou compra nenhuma. E a gente precisa ter discernimento, Vânio, que a gente precisa ser um canal de bênção, ou até mesmo renunciar. Porque eu posso ter condições de fazer um churrasco, mas a família do lado pode não ter condições de ter uma mistura na mesa. Ah, mas o isolamento é individual, sim, mas a imagem e semelhança, não. Quando eu escolho servir a Cristo, eu já não tenho mais o livre-arbítrio, a liberdade, a não ser a cristã. Eu preciso ser diferente. E nessa maneira diferente que a palavra do Senhor nos ensina, devemos dividir com o nosso próximo. Isso também se equivale ao que o irmão Edson falou. Lançar o seu pão sobre as águas e em breve ele retornar. Tudo que você abençoa, Deus não se esquece do que você fez. Tudo que você lança para edificar ou para transformar a vida de alguém, Deus retribui, Deus recompensa. Deus faz questão de reconhecer a tua humildade, generosidade. E é dessa forma que nós nos tornamos diferentes perante a palavra e a prática do Evangelho. Eram humildades como essa que acredito eu, Vânio, que estavam fazendo Jesus entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, mas mesmo assim será adorado, glorificado, exaltado e diferenciado em meio à multidão. É verdade, Marcelo. E Jesus não estava só dando exemplo de amor e humildade naquela época, como também estava cumprindo uma profecia, né? Do qual o profeta Zacarias tinha mencionado, né? E a gente vai achar isso descrito em Zacarias 9, no verso 9. Então, Deus ele é tão maravilhoso, Jesus ele é tão tremendo, que ele, além de dar valor àquilo que você acha que não tem valor, ele ainda cumpre a promessa na minha e na sua vida. Então, nessa noite, você que está nos ouvindo, fica tranquilo, né? Podem ser que olhem para você e digam que você não vai dar nada, que o seu ministério é pequeno, mas lembre-se, maior é aquele que começou a boa obra na tua vida, e ele é fiel para cumprir, ele é fiel para terminar, e a promessa que ele fez irá se cumprir na minha e na sua vida. Aleluia. Eu creio, Marcelo. Aleluia. Eu quero ir um pouco mais além, Vânia, porque Marcelo. Eu percebo que essa palavra, trazendo o sentido de humildade,
também pode ser expressa na Bíblia, através do que aconteceu com Jesus. Porque depois, segundo a palavra, que ele sai de Betânia, no dia seguinte ele teve fome. Perceba que eu falei antecedente sobre alimentação, e Jesus também teve fome. E vendo ele de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Logo mais cedo, eu comentei sobre a parábola das 10 minas, em que Jesus entregou valores diferentes para pessoas diferentes. E depois disso, Jesus, não por parábolas, mas sim pela sua vista, fez questão de honrar também a sua parábola. Porque agora ele vê uma árvore e ele vai lá contemplar os frutos dela. Mas chegando lá não há frutos. Ela se veste bem, ela fala bem, ela tem uma boa oratória, na igreja ela tem um bom louvor, mas são somente folhas. E os frutos? A casa está tribulosa. No trabalho é murmuração. Na sua imagem e semelhança não há bom testemunho. E muitos dizem que Jesus é só amor, que vivemos no tempo da graça. Não poderia deixar de falar isso, Vani. Porque o evangelho não é só amor, não é só a graça, não é só o perdão e as demais coisas serão acrescentadas. O meu fardo é leve, mas o meu jugo é suave. Então quer dizer que há justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E no meio disso ele faz questão de dizer: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E há de se dizer que no outro dia eles passaram pelo mesmo lugar e viram que a árvore já estava seca. Eu não sei o que você tem buscado da parte do Senhor, eu não sei se é espiritual, se é financeiro, se é emocional, mas o que Deus tem colocado na tua mão através da palavra e da direção, Ele exige que você dê frutos. Ele exige que o evangelho seja levado adiante pelo teu testemunho físico, pelas tuas palavras, pelo que você se porta em meio à sua família. Você é a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E não há como se tornar a imagem e semelhança do Senhor apenas com as suas vestes, apenas com a sua religião e aquilo que está no seu coração ou nos seus lábios não gerarem frutos diante do Senhor. É preciso humildade nessa última hora, para que o evangelho seja pregado sem olhar a quem. Ah, ele é um viciado, ele é atribulado, ele é isso, ele é aquilo. Exatamente, é esse que Deus quer salvar. É esse que Deus quer alcançar, quer transformar. Ele não veio para os gentios, para os sábios, ele não veio para os doutores da lei. Ele veio para aqueles que estavam cegos, que estavam em meio à escuridão. Então você que já é um cristão, você que já serve a Cristo, que vive o Evangelho, não se esqueça que a sua árvore tem folhas, mas é necessário gerar fruto. Porque nem toda árvore que chegar diante da presença de Cristo, no dia do arrebatamento, será colhida. Porque a palavra do Senhor é lícita em dizer, Vânio, que naquele dia alguns dirão: mas eu preguei em teu nome, mas eu expulsei demônios, mas eu louvava, mas eu isso, mas eu aquilo, mas dentro do coração não tinha fruto. Por fora tinha folha, mas por dentro não tinha fruto. E Jesus nos alerta
que precisamos gerar fruto para que o reino de Deus cresça. E o ministério chamado Evangelho se expanda mais do que muitas placas de igreja. São muitas as placas, Vânio, mas são poucos os frutos. Tem o grão de R$1.000, tem a água de um lado, tem o lenço de outro. Não estou especificando religião, irmão, mas tem tanta coisa que dentro de nós não gera fruto, que é tempo de nos apegarmos à palavra, que é o nosso alimento de dia e de noite. Porque ele mesmo disse que passariam o céu e a terra, mas a sua palavra não passaria. Não é mesmo, irmão? É verdade, Marcelo. Com toda certeza, né? Nós, como cristãos, temos o dever de seguir, né, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está contida neste livro aqui, chamado de Bíblia. E nós temos como dever, como eu disse, Marcelo, é consultar esta palavra, olhar para esta palavra e ver se aquilo que realmente denominações, grandes templos estão pregando, estão de acordo com a palavra. Porque a palavra nesses últimos dias ela tem sido deturbada, né? E é tanta coisa que a gente ouve hoje e se tratando de grandes denominações, grandes nomes, né? Mas nós, como cristãos, temos que ter a palavra como espelho, né? Se dizem, isso ali é bênção, tá? Vamos ver, tá escrito isso. Nós temos o dever. O profeta Oséias, ele citou, Marcelo, que o povo pereceu por falta de conhecimento. E hoje não é diferente. É verdade. Nós temos o livro na mão, do qual se chamamos cristão, e não estudamos esse livro. E é por isso que muitos de nós andamos como cegos na escuridão, perdidos, sem direção, sem instrução. É por isso, Vânio, que eu comentei. Porque o versículo de número 46 diz que Jesus entrou no templo, expulsou os que ali vendiam e ainda fez questão de lembrar que estava escrito que a minha casa será chamada casa de oração e não covil de salteadores. Olha só. Né? Em outras palavras, o estudo diz que não permitia que alguém conduzisse utensílio, também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Quer dizer que eu não preciso ter coisas para ter acesso ao Rei da Glória. Eu não preciso pagar para ter acesso à intimidade, à cura, à libertação. Aquilo que Deus pode fazer na minha vida não tem preço. Aquilo que os meus olhos e as minhas mãos podem pegar não é aquilo que Deus preparou para mim. O que Deus preparou para mim não tem preço e Ele fez questão de na cruz do Calvário dizer, está consumado. E o véu do templo se rasgou, não dando somente livre acesso para os sacerdotes, mas todo aquele que nele crê, para que não perecesse, mas tivesse vida eterna. Aleluia. Glórias a Deus, né? Aleluia. Glórias a Deus. Então esse foi aí, né, o nosso estudo dessa noite aí do capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu Lucas, né? O Marcelo aí explanou, né, esse capítulo, né, falou da entrada de Jesus em Jericó, né, de Zaqueu, também comentou um pouco das parábolas das 10 minas, e então chegamos ao versículo abordado nesta noite, que era o versículo 28, né, que onde Jesus entra em Jerusalém, que foi a entrada triunfal. Então, amados, eu digo para você e para minha vida que nós temos o dever, Marcelo, de seguir
aquilo que Jesus deixou nos evangelhos. Porque isso reflete para a nossa vida de hoje, né? Você pode ver que nós começamos esse estudo, né, e o que nós concluímos é que a humildade de Cristo foi com que fez com aquele povo que estava esperando algo físico, mas então fez aquele povo abrir os olhos para que olhassem para o amor, para a revelação da palavra e do perdão, né? Que o sacrifício dele foi vivo por mim e por você que está nos ouvindo nesta noite. Nós não devemos esperar somente aquilo que Deus pode nos dar, Marcelo. É verdade. Mas temos que buscar a nossa salvação, que é o principal. E também o Marcelo comentou um pouco a respeito, né? Já ali no versículo... Marcos capítulo 11, versículo 12. A figueira sem fruto. Exatamente. Que nós devemos gerar frutos. Então esse foi um estudo bem completo, né? Uma direção, uma diretiva para mim e para a sua vida nesta noite, para que nós possamos, de uma maneira certa, correta, estar no caminho a ser seguido, né, Marcelo? Exatamente. Faço minhas as suas palavras, Vânio, porque ele nos alertou que no mundo teríamos aflições. Exatamente. Mas ele fez questão de, por inspiração divina, dizer que tivéssemos bom ânimo, porque se ele venceu, nós também venceríamos. E o versículo de número 22 do capítulo 11 diz assim: E ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que assim o fará, assim Deus será com ele nessa fé. Eu não sei qual é o teu problema nessa noite, qual é a tua dificuldade, o que te impulsionou a buscar a presença de Deus e a direção através de uma palavra. Mas a minha palavra para você é que a tua fé vai mover a montanha. Vai mover as circunstâncias da tua dificuldade a ser e a fazer a diferença. Porque o evangelho da graça não é de graça. Não há como não ter a humildade para ser servo de Cristo e as demais coisas serem acrescentadas. Amém, Marcelo. Glórias a Deus, né? Então que nesta noite a gente possa olhar mais para a humildade de Cristo. Que a gente possa, então, acreditar mais em nós mesmos e avançar para o reino que Ele colocou para ser seguido, o caminho, o verdadeiro caminho que é Ele. Que nós possa não menosprezar ninguém, porque Deus ele é especialista, como foi dito aqui, em confundir, né? Talvez você olhe para pessoas hoje que estão presas e julgue. Talvez você olhe para pessoas hoje que exercem um cargo pequeno, ministerial, e você julgue. Não, amados. Nós temos que voltar a ser criança, como o Marcelo falou. E nós temos que entender que é Deus que faz na nossa vida. Nós temos que entender que é Deus que coloca-nos numa situação, às vezes, em que nós não entendemos. Mas que se nós confiar, Marcelo, acreditar que Ele está no comando dessa situação, a circunstância não irá mudar a nossa fé. Aleluia. A nossa fé será o agente de milagres. Exatamente. A tal ponto de que se dissermos, como Jesus disse, para que esse monte saia daqui e vá para o mar, ele irá. Porque então, Deus vai dar ousadia, autoridade e principalmente, na minha opinião, livramento. É verdade. Porque você atravessar um monte é bem mais fácil do que você dizer para ele, saia daqui. Mas se você tem dificuldades na caminhada e você tem fé, você tem um livramento sobrenatural. Amém, chamado Marcelo. Deus. Amém. Glórias a Deus. Porque Deus, através da sua fé, vai remover os montes para que você passe. Amém. Glórias a Deus, né? Então, nós queremos agradecer, né, esse programa.